Boa noite, pessoal. Tudo bem? Estamos aqui iniciando esse projeto, né? Esse podcast que a gente já vinha pensando há muitos anos. Primeiramente, dar boas-vindas a todos os colegas, a todos os telespectadores que pegaram um tempinho, a todos os nossos patrocinadores e também saudar dar boas-vindas à nossa participante hoje, que é nossa querida presidente do CREA, Ana Dalgisa, né? Atual presidente do CREA. Na gestão atual, né, assim, e ela é capacitada, viu? Você já viu o currículo lá? Rapaz, engenheira civil, doutora, viu? Ana Dalgisa. Vamos ler aqui Vamos ler aqui um pouco do currículo de doutora Ana Dalgisa. Que é a nossa presidente do CREA, né, do nosso Conselho de Engenharia e Agronomia. Exatamente. Diretora executiva do Sindicato da Indústria da Construção Civil, do RN, né, do Sinduscom Natal. Natal. Não é isso? O que mais? Conselheira do Municipal e de Planejamento Urbano e Meio Ambiente da cidade de Natal. Perfeito. E se a gente for ler o currículo dela que está aqui, meu amigo, a gente vai passar a semana todinha lendo esse currículo aqui maravilhoso. Exatamente. E tem mais um detalhe, é atleta. Ah, é atleta, rapaz. viu? Nós estamos precisando nada, urgentemente de algumas dicas. É isso aí, né? Então é isso aí, meus amigos. A gente está aqui honrados com a presença da nossa presidente, né? Vamos começando esse podcast que, como o Délio falou, era um projeto, sonho aí, né? Agradecer aos colegas que participaram, que contribuíram para chegar aos finalmente. Exatamente. Né? Assim, vamos tentar fazer desse espaço aqui um marco para a engenharia, né, local, para as pessoas entenderem o que é a engenharia. A engenharia não é só para engenheiros, a engenharia é para todos, para os leigos, para todo mundo, né? Assim, o que mais? E com a palavra, a nossa presidente. Bem, obrigado. Queria iniciar agradecendo aí o convite. É muita honra estar aqui fazendo o primeiro, estreando no Papo de Engenheiro. E antes de ser presidente do CREA, eu sou moçoroense. Aqui eu estou na minha terra, então eu já fico mais à vontade, né? Quando a gente está em casa, a gente fica mais à vontade. Então eu peço permissão para me sentir em casa, né? E assim, você falou que a engenharia está em tudo, né? Isso. E se a gente perceber, todos os ambientes têm engenharia. A engenharia, ela transforma vidas, ela transforma lugares, ela salva vidas, ela faz o habitat da nossa vida. Então, até quando eu penso, o que é ser engenheiro? Pô, ser engenheiro é a profissão que transforma e realiza sonhos. Exatamente. E eu acho que vocês estão muito felizes com o papo de engenheiro, um papo de transformação. Exato. Porque você está a todo momento transformando, modificando e fazendo com que a vida ela seja melhor, mais dinâmica, graças à engenharia. Quando me perguntam, Délio, você faria de novo? Tudo exatamente igual. Exatamente. Eu só sou o que sou, simplesmente porque eu sou engenheiro. Maravilha, né? A engenharia, como a senhora falou aí, é uma coisa que acompanha a humanidade desde que o homem não sabia nem andar direito, né? Isso, ele nem sabia que era engenheiro e já era. Exatamente, a construção empírica de tudo, né? É Na Roma Antiga, para o cara construir, a garantia para ele construir era dormir um mês com a família embaixo da construção. Ou seja, já era um marco aí, né? Exatamente. Muito interessante. A engenharia é maravilhosa. É verdade. Eu acho que a gente pode começar, né, esse primeiro podcast do Papo de Engenheiro com a história do grupo Papo de Engenheiro, né? Depois a gente vai entrar em outros assuntos, mas eu acho que é interessante, Charles, a gente conversar sobre esse grupo Papo de Engenheiro que surgiu numa conversa entre amigos. Eu peguei o bonde andando, vamos dizer assim, né? Mas eu acredito que tenha sido você, Diego, que não pôde estar com a gente aqui hoje. Diego não pôde vir, ele ficou nervoso, foi? Rapaz, ele deve estar assistindo a gente aí. Diego, um abraço aí, engenheiro Diego. Um abraço aí para você, mas vamos contar um pouquinho, né, nesse primeiro momento, o que é o Grupo Papo de Engenheiro. O Papo de Engenheiro é interessante, ele surgiu da necessidade, né, apesar de eu ter sido o idealizador, mas eu considero hoje o Papo de Engenheiro é de todo mundo, não tem mais domínio, é de todos nós. Começou em 2015, né, quando eu terminei a faculdade, que eu sou um engenheiro velho, né? Aí, assim, novo velho. Aí, assim, eu achei que a gente poderia agregar a engenharia
para nos dar mais sustentação, suporte para tudo. Como também é uma ideia interessante do nosso amigo Erinaldo para criar a associação dos engenheiros daqui da região. Futuramente. Então o Papo de Engenheiro, ele começou acanhado ali tudinho. Hoje nós já temos 8 anos de Papo de Engenheiro, né? E só cresce. Nós já somos hoje 270 integrantes, 270 né? e aumentando a cada dia. E agora sim, todo mundo está querendo entrar no Papo de Engenheiro. E agora parece que liberou mais espaço. Nós né? estávamos Ana, nós estávamos no limite, a gente sempre trabalhava no limite, né? Tinha que sair um para poder entrar outro. E agora com a nova política lá do WhatsApp, pode ter 1.000, acho que até 1.300 agora vai ficar e muita pouco. Isso aí. Exatamente. Presidente. E assim, é para unificar, né? O Papo de Engenheiro tem essa função, não é isso? O que é que a senhora acha aí? Eu acho que, assim, quando você pega um grupo que discute engenharia, os problemas da engenharia, as soluções da engenharia, que nem tudo na engenharia é problema, mas sim solução, exatamente. soluções, troca de experiência, ela é muito válida. Perfeito. Vou só dar um exemplo. Tem um grupo que acho que é Engenharia RN, e lá coloca fornecedor de quem tem paralelepípedo. Essa semana eu precisei alguém para ajeitar a cortina de vidro do meu apartamento. Onde é que eu fui? No grupo de engenharia. Mas é isso aí. Cortina de vidro, está lá o fornecedor, o serviço já foi feito. Então, é uma prestação também de serviço de divulgação dos serviços dos nossos colegas. Exatamente. Além de construir uma cadeia de troca de informação e também ser opinativo. A ideia da associação é boa porque passa a ter uma voz oficial, né? Isso. E aí, depois a gente vai falar um pouquinho sobre o CREA, mostra a importância da associação. Mas, enquanto grupo, eu acho fundamental ter essa troca. Nós precisamos ter unidade, cooperação, porque a partir daí a gente começa a ter, aqui tem serviço para todos. Eu escutei muito assim, tem cadeira para todo mundo sentar. Então, por que não a gente, na troca das cadeiras, todo mundo ganhar? E acaba, né, amigo Charles, que a gente cria um grande hub, como a Nadalgisa bem falou, que a gente tem um grande hub de engenharia na cidade de Mossoró e na região. Na região. Porque nós temos lá no nosso grupo, né? Eu digo o nosso grupo que a gente participa, mas temos engenheiros construtores, temos fornecedores. De material. A gente brinca, né, que o cara pede, o engenheiro, o colega lá pede alguma informação pela manhã, então ele pede com 2 minutos já tem uma lista de uns 10 para fazer. Aí a gente diz muito, é interessante, que se não achar ali no grupo, pode desistir do serviço, porque não vai achar mais em canto nenhum a solução. Né? Se não tem no Google, não tem no Vulgo, tem no Papo de Engenheiro. Espera que exista. Né? E sempre tem arranjado as soluções, inclusive ofertas de trabalho para muita gente, projetos, emprego, né? Tudo isso aí é interessante demais. Perfeito. Né? Tem sido bem às vezes tem alguém que tem aterro e o outro precisa de aterro. Tá aqui, eu tenho um aterro. Sim, isso é bem comum, deve ser. E engraçado também, que semana passada eu precisei, eu acho que foi de andaime. Foi. Para um associado da gente, a gente estava comprando, um associado precisou de um andaime usado. Então, com 2 minutos, eu acho que ali a gente, já resolveu. Com meia hora, estava fechado o negócio. Está funcionando. Entendeu? E virou um grande grupo de amigos, porque ali todo mundo a gente respeita bastante. A parte de informações é importante. Perfeito. De normas, de colegas que fazem projetos e procuram orientações, até pessoas, os novatos mesmo, isso é normal. A pessoa não ter dúvida na hora dos projetos, de como fazer, de como consultar, de se a norma está certa ou se não está, tá entendendo? Então todo mundo orienta e a coisa vai dando certo. E outra coisa que eu acho muito bacana também são discussões sobre engenharia. Ah. Então tem um colega que está com problema numa impermeabilização, numa cobertura, de fazer uma técnica nova, então a gente tem lá engenheiros que engenheiro diagnóstico, calculista né? e novos orçamentista. Que alguém já teve um problema. Eu acho que o grande segredo do conhecimento é que alguém já teve problema e alguém vai lhe repassar. Eu acho que isso é bacana demais, sabe? Isso é bacana. Troca de experiência. A troca de experiência. Muito, muito mesmo. É importante e assim tem dado certo. Né? Tem ajudado muita gente. Tá dando tão certo que já vai expandir, já tem 8 anos, e aí eu espero que quando eu terminar meu mandato no CREA,
eu entro no grupo. Ah, com certeza. Aí, assim, muitas vezes os caras dizem, pô, por que não botou a presidente no grupo? Então, é porque tem algumas questões que ela pode se chatear quando a gente fala. Porque, às vezes, as pessoas falam de bem e falam de mal. Né? Tem isso. Mas não Então, se preocupe, doutora Ana Dalgisa, que a gente trouxe aqui uma relação, né, para os nossos que estão. A gente pegou todas as dores lá do nosso grupo e agora a gente vai tentar esclarecer, né? Eu não sei como é que está o tempo aí, Charles. Se a gente chama e já entra... Podia chamar já a vinhetazinha, né? A abertura do programa aí exatamente. E a gente já começar. Exatamente. Isso? Você pode chamar aí a vinhetazinha lá? Vamos embora. E os nossos patrocinadores, né? É isso aí. Exatamente. E aí, voltamos? Voltamos, estamos aqui, né? O seguinte, a gente esqueceu de se apresentar, não foi? Rapaz, eu não me apresentei, nem você eu acho que apresentou. é o nervosismo, amigo Charles, da primeira apresentação. A primeira apresentação, a gente apresentou, né? doutora Ana, mas o problema foi que esquecemos de se apresentar. E fica aí o pessoal, esses doidos de Mossoró que inventaram esse grupo e agora estão criando esse podcast. Délio Aires, construtor, engenheiro, sofrido. Vou me apresentar, meu nome é engenheiro Délio Costa, né? A gente é engenheiro já desde 2007, não dá para, né, Ana, para não deixar também transparecer muito nosso dado. Apesar disso, eu tirei minha barba, Charles. Aí eu estou parecendo um pouco mais novo, mas engenheiro civil. 6 meses mais. Sou engenheiro de segurança também, com especialista em engenharia de segurança. Nós temos, vamos dizer, Charles, um MBA em administração de obras, né? Tanto também como administração de empresas. Então, é isso que a gente pode falar sobre a gente. E o amigo Charles aí? Vai dar tempo terminar, Charles? Porque Charles é um... Isso, pouquinho tempo. Sou engenheiro civil, sou também, tenho uma pós-graduação em engenharia diagnóstica, sou engenheiro diagnóstico, e a gente vive nessa vibe aí de fazer projetos, de acompanhar obras, né? E de que mais? De fazer inspeções prediais, né? Exato. E ver as broncas de tudo quanto é obra e de edificação. Né? Doutora Ana Dalgisa, a gente já apresentou, mas se quiser mais algum... Fale alguma coisa. Fala mais alguma coisa. Vamos lá, né? Realmente, eu sou Ana Dalgisa, estou na presidência do CREA, sou engenheira civil, tenho mestrado em engenharia de produção e doutorado em engenharia de petróleo. E também fiz MBA na área de marketing. Então, assim, é uma gama de informações, mas que elas com certeza se cruzam em várias coisas. O meu doutorado é engraçado porque eu comecei a fazer um doutorado em engenharia de produção, a área que eu começava a atuar. E aí eu sofri um acidente de carro indo para Paraíba e me desestimulei. Onde eu estava na UNP, dava aula na UNP, e uma colega minha, você viu no jornal, você uma nota que vai começar um doutorado em petróleo. Eu disse, vamos fazer, rapaz, petróleo é só acertar gasolina no meu carro. Ela, não, mas vamos. Enfim, eu fui e fiz o meu doutorado em tratamento, eu não vou nem dizer o título, porque às vezes nem eu sei dizer. Maria, é um negócio mas ela foi um doutorado em química. Maravilha. Foi um doutorado, praticamente toda a minha tese foi química, e eu digo que eu entrei num túnel escuro, sem saber o que ia sair, saiu uma tese, e foi, acho que um dos maiores desafios, depois de ser presidente do CREA, foi ter feito meu doutorado. Maravilha. Amigo Charles, eu acho que a gente pode começar, né? Vamos começar com as perguntas. Vamos lá. Né? Exatamente. Vamos lá. Só esse tempinho de 1 hora não dá, não. Vai ser uns 3 dias aqui. Conversa boa, aí vai perdurar um pouquinho. Bom, eu acho que a primeira pergunta que todo mundo quer saber, pouca gente sabe, o que é o Conselho Regional de
engenharia, e aí não é mais o Azinho lá de arquitetura, é agora de agronomia. Isso. Entendeu? O que é que faz, porque muita gente, Ana, como a gente estava conversando aqui um pouco antes de começar o podcast, muita gente confunde o conselho com o sindicato, com outra coisa, porque todo mundo quer comparar sempre o conselho com a OAB, né? Que é um conselho com, enfim. O que é que você pode dizer para a gente aí? É excelente pergunta para a gente esclarecer, né? Porque o CREA é o conselho que faz simplesmente a fiscalização do exercício profissional. Ele tem lá dizendo, ó, todos os engenheiros, os agrônomos, os geocientistas, eles têm que estar registrados no Conselho. E é o Conselho, através da legislação do Conselho Federal, porque nós somos regidos pelo Conselho Federal, que é quem faz todas as nossas legislações, que diz, ó, o engenheiro civil ele pode fazer projeto estrutural, o engenheiro de produção ele pode fazer isso, ele dá o que a gente chama de atribuições. E essas atribuições são dadas aos profissionais de acordo com o que eles estudam. E é bom informar que dentro do CREA, o CREA é um conselho formado também por conselheiros, onde a gente tem a função de fiscalizar o exercício profissional, mas também defender a sociedade. Nós temos a obrigação de proteger a sociedade. Isso é importante dizer. Está lá na nossa lei. Exatamente, isso é importantíssimo dizer, porque coisas que não é tão, vamos dizer, amigo Charles, que não é tão claro, né? Porque a gente tem que entender que, apesar de ser feita por engenheiros, o conselho, ela é um órgão da sociedade. Exatamente. Da sociedade. Então, ela é a sociedade fiscalizando o exercício legal, o engenheiro, né? O profissional, isso. E o exercício da engenharia. Na realidade, assim, a gente tem, enquanto conselho, defender a sociedade. Por que defender a sociedade? Porque quando eu fiscalizo o exercício profissional, eu garanto à sociedade que esta edificação ela foi projetada e executada por um profissional devidamente habilitado e registrado no CREA. Que a comida que está chegando na mesa dele tem a quantidade e o agrotóxico específico para aquele tipo de comida. Por quê? Porque foi um engenheiro agrônomo fiscalizado e registrado no CREA quem fez o receituário agronômico. Então, eu estou protegendo a sociedade quando, por exemplo, tem uma... Agora mesmo lá, a gente fez há uns 2 anos atrás, várias visitas às barragens, porque estava tendo um volume de chuva considerável, e o CREA foi lá para verificar qual a necessidade de manutenção dessas barragens. E fizemos um debate no CREA e apresentamos a situação. Então, eu estou protegendo a sociedade. Através de quê? Da engenharia. Através da agronomia, através das geociências. Então, a gente tem que entender o CREA como este conselho. Agora, chegam para, muitas vezes, que é papel desse sindicato, eu estou ganhando pouco. O piso salarial, tá? Que é um calo, né? É um calo. É um calo. Que era para ser muito uma bandeira sindicato. Isso. Tá? Mas como a gente não pode defender o profissional, o CREA está fiscalizando o piso salarial e agora a gente está fazendo o quê? Intervenções dentro de concursos públicos. Que é uma constante ultimamente. R$ 1.500, R$ 2.400. Não desvalorizando as outras profissões, mas uma prefeitura lança um edital em que bota uma vaga para 2, 3 engenheiros ganhando R$ 1.500. Está entendendo? R$ 1.200. Abaixo até mesmo do salário mínimo, muitas vezes a gente vê isso aí. Abaixo... E não é só, às vezes não é só na engenharia, é em todos os outros. Então, eu acho que é uma briga nacional de todos os conselhos. Exatamente. Mas é que na engenharia, quando você compara, você que é construtor, você pega a tabela do sindicato dos trabalhadores. Eu sou do Sinduscom, eu conheço, negocio com o sindicato dos trabalhadores os valores de pedreiro, de carpinteiro. Então, o que acontece? Quando você olha o salário de um mestre de obra e olha o piso, e quando olha no concurso, mas, pelo amor de Deus, o engenheiro está ganhando muito abaixo uma discrepância, do que um mestre de obra, não desmerecendo o mestre de obra. Então, o CREA está entrando nessa seara, já vem entrando, acho, desde o início da minha gestão, nós começamos a fazer recursos administrativos. E agora nós estamos fazendo judicial. Beleza. Entramos no primeiro no Pau dos Ferros e agora doutor Severiano e vamos entrar na Câmara Municipal de Natal. Tem surtido efeito?
O de Pau dos Ferros, o juiz já deu uma brecada e pediu para ouvir a prefeitura para ela se manifestar. Em alguns outros estados já está dando o resultado de reverter o concurso. Perfeito. Interessante, muito Perfeito. bom. Né? Só seguindo aqui nossa segunda, nossa segunda. O que é que a gente precisa saber agora é quais as fontes de arrecadação do Conselho, né? Tá. As fontes de arrecadação do Conselho são as anuidades, a RT, as multas e também a questão da dívida ativa. São dívidas que já vêm postergando e nós resolvemos recuperar esse recurso até para não ter. E também recursos advindos de projetos que nós apresentamos ao Conselho Federal. Tá? Então, toda essa receita, basicamente, o CREA ele é mantido com essas. Qual é a maior anuidade? Anuidade. A anuidade é a maior fonte de receita. Interessante. A gente tem a anuidade maior do que a quantidade de ARTs. E a gente tem um volume de ART considerável. O problema é o valor da ART. Antigamente, até eu já ouvi, mas antigamente a fonte maior de recursos do CREA era a RT. Sim, porque um RT era R$2.000, era R$3.000. Hoje ela tem um valor bem inferior. Bem mais aquém, né? Bem aquém. E, inclusive, há uns 2 anos, nós reduzimos a faixa, que tinha mais uma faixa que podia aumentar o valor, uma proposta do Colégio de Presidentes, a gente reduziu. E, então, isso fez com que diminuísse a receita de RT, mas não a quantidade de RT. Sim. Nós estamos com um número de registro de RT bem Você interessante. Uma RT de projeto sai o quê? R$88 alguma coisa, 90, né? Exatamente. Nessa faixa aí, né? Exato. Se você tiver uma execução, vai para cima de 280 R$280. Mas já tinha RT, eu paguei RT de quase R$2.000, porque era em cima de valor, de contrato, e hoje essa faixa não... Hoje é mais por metro quadrado, né? Assim, e tem um limitador de valor. De valores, né? Assim? Uma dúvida que a gente também vê muito no grupo é quanto é a arrecadação, quanto é que se arrecada aqui no CREA Rio Grande do Norte? Eu sei que não é um valor, vamos dizer, não vou pedir a você, eu vou pedir uma média, rapaz, entre isso e isso daqui, para a gente ter uma noção, porque são dúvidas recorrentes, né? A gente acabou, teve até uma discussão no grupo da gente lá, a semana passada, ou foi semana retrasada, que tinha um valor bem considerável em caixa, o CREA. Aí fica aquele negócio, né? Aquela coisa, né? Será que tem? Será que não tem? Será que tem? Eu acho que tem. Eu também Aí acho. a presidenta é quem vai dizer. A presidente diz que tem. Olha só, a gente arrecada, como eu falei, de RT, de receita, e nós também apresentamos projetos ao Confea. O Confea tem 3 linhas de financiamento. O Prodesul, que é o Programa de Sustentabilidade dos Conselhos, e temos o outro projeto que eles criaram, que é o projeto de obras. Nós estamos aí reformando vários prédios com um pouco de recurso do CREA, mas um recurso bem considerável que o Confea mandou, que está lá no volume de recursos, são oriundos também disso. E ele criou também, e aí eu tenho que peço permissão para fazer um elogio ao presidente do Confea, que é o Conselho Federal, o engenheiro Joel Krieger, porque muitos CREAs, eles iam lá todo mês que não conseguem arrecadar o suficiente para pagar a folha, Charles. É complicado isso, né? Porque tem um CREA em Roraima, não tem gente, né? Não tem como... Não tem profissionais suficientes. Não tem profissional, não tem serviço, então não consegue arrecadar, por menor que seja a sua estrutura, para manter. Então, eles sempre, esses CREAs menores, eles iam lá beijar a mão, o anel do presidente. Com a cuia na mão. Né? Como a gente vê muitos dos nossos prefeitos indo a Brasília. E ele criou um programa chamado Programa Fortalece, onde determinado, digamos assim, PIB do CREA tem direito ao Fortalece, ele recebe um recurso baseado no superávit que o Confea tem anualmente. Entendi. E aí ele distribui com esses CREAs, mas o CREA tem que ter um dever de casa. São indicadores de número de profissionais, de fiscalização de RTs. Como se fosse um teto. Você só recebe se você mostrar que você está fazendo gestão. E aí foi um projeto interessantíssimo da atual gestão do Confea, que fez com que os CREAs pudessem começar a pensar na sua autossuficiência, mas baseado também em gestão. Então, a arrecadação do CREA, a gente também tem recurso do Fortalece, do Prodesul e os oriundos das nossas taxas normal, ART, multa. E
e também anuidade. Mas em números, presidente? Em números hoje, por exemplo, eu até peguei aqui para não... Tá vendo? Mais uma média. Vou pegar a cola. Vamos. Vou pegar a cola, porque são Lembrando dados, que esses Não tem dados problema, aqui estão... pode colar. esses dados Pode colar. estão no nosso portal Tá. da transparência. Esse Certo. aqui é o meu O profissional relatório. pode consultar. Totalmente. Nós seguimos rigorosamente lá. Legal. E eu quero até frisar, se puder ter essa oportunidade, já a gente está falando em financeiro, o CREA, mas eu vou responder para não dizer que eu estou fugindo, tá? A receita total do mês de abril foi de 1.767.000. Oriundos papai. exatamente de anuidades, ARTs, dívida ativa que a gente passou a cobrar para ter os indicadores do Fortalece, Entendi. recursos oriundos dos convênios do Confea, Então isso só seria uma receita. Desculpa só as um pouquinho. receitas. Aí eu vou dar a despesa também, né? Para poder a gente... Aí vem a parte 1 aí. A despesa executada no período foi de 1.490.000. Aí você vê, de que, presidente? Folha de pagamento, manutenção, nós estamos em obra, tem diários de fiscalização, veículos, abastecimento, veículos, manutenção. eu tenho uma estrutura de mais de 100 servidores, eu tenho inspetorias em vários municípios. Exato. Então, isso tem que tudo bancar a estrutura. está detalhadamente no nosso portal da transparência. Houve uma reserva, sobrou, né? Um troquinho aí. Não, sobrou. A gente, vai juntando lá o no- CREA tem vai ficando naquele superávit. Não é aquele lá, montante, né? montante. Exatamente. E assim, e é interessante, quando falou está no portal da transparência, nós temos um termo de cooperação técnica com a CGU, tá? Que a gente até queria que o nosso portal fosse dentro da CGU. vai controlar a Controladoria Geral da Geral da União. União. Porque o CREA ele é fiscalizado, todas as nossas contas Sim, muito bem. Quem fiscaliza o CREA? são fiscalizadas pelo Seja- Conselho Federal e pelo TCU. Sim. E pode E vir os também... conselhos estaduais, desculpe, né? O conselho também do Estado, ele fiscaliza, O CREA? fiscaliza Não. as contas, não? Não, o CREA é assim, não, os nossos conselheiros, Os conselheiros. eles aprovam a nossa prestação de conta mensal. Passa Perfeito. pela plenária, eu tenho uma comissão de tomada de contas. Então, o primeiro passo, plenária. Graças a Deus, ao longo de todos os meus 5 anos e 4 meses, estou com todas as minhas contas devidamente Perfeito. aprovadas. Aí vai para o Conselho Federal, o Conselho Federal tem um delay, então as minhas últimas contas já estão totalmente aprovadas até 2020, eles Maravilha. querem botar para aprovação 2021, e aí a gente tem essa parceria com a CGU, e nós, dentro dessa questão da transparência, cumprimos a lei e fizemos uma adesão a um projeto do TCU chamado Prevenção de Combate à Corrupção. É um selo de prevenção. Perfeito. E não é só, Délio, chegar lá no TCU, eu quero o selo. Não, tem vários critérios, Tem uns parâmetros para tem poder... parâmetros pra e poder nem todos os cumprir, CREAs, por é. exemplo, pediram adesão ou conseguiram. Então, o CREA do Rio Grande do Norte tem o selo e agora nós estamos implantando o compliance, tá? Para dar mais transparência, mais segurança aos conselheiros que aprovam nossas contas e também aos servidores e ao gestor que tiver ali. Então, vai ser o Perfeitamente. primeiro CREA do Brasil a ter todo o seu programa de ética dentro da lei de É compliance. interessante essa questão de assistência aos CREAs menores. Porque você pega um CREA como São Paulo, não é? Como O CREA Rio São de Paulo tem um Janeiro. orçamento maior do Você que tá o entendendo? Confea. Eu acho que é o estado do Rio Grande do Norte todinho. Eu digo mais, eu Tá tenho uma entendendo? curiosidade, Charles. Eu tenho uma curiosidade. Por exemplo, por que os CREAs são tão diferentes? Porque a gente tem o CREA-RN, Sim, o CREA essas autonomias, Ceará é. é completamente diferente, Isso. e o CREA Paraíba é completamente diferente, o CREA Roraima, o CREA São Paulo. A gente teve agora em Brasília lá, tem Você que anda mais que pouca magra, não é? Aí já Anda um sabe pouquinho, desses anda um CREA pouquinho. tudinho, né? Entendeu? É uma questão que nos angustia. Começa que nós não temos um sistema de computação, por exemplo. Aqui nós temos o CITAC, né? O nome do sistema, o CITAC. São todos CITACs, né? Não, 14 estados, 18 estados têm CITAC. Outros estados têm próprio, Sim. outros têm outro sistema. Então, a gente já Mas não era pra ser tem... unificado, Era para ser né? unificado. Isso era para ser Que unificado. Aí o Verdade. modelo da RT é diferente. Pois é. Mas eu vou dar um dado que é mais assustador. Eu participo, a gente tem o Fórum Nordeste de Presidentes. Eu tive a honra de coordenar ele por 2 anos. E aí a gente começou, vamos tentar unificar algumas coisas básicas. Por exemplo, Sim. a validade da certidão de registro e quitação do CREA. Tem CREA que é 1 ano. Tem CREA que é 6 meses.
Tem CREA que é 3 não meses. tem padrão, não tem não custo, tem nem padrão. nada, é só entrar no... Mas por que é 3 meses, meu amigo? 6 Porque meses, vamos padronizar Porque não um ano. pelo Um ano menos. que você paga a sua anuidade. Exato. Nem isso a gente conseguiu unificar em 9 CREAs no Nordeste. complicado. A gente fala tanto em engenharia e tecnologia E- que parece que a e gente fica meio aquém sofre, isso aí, né? sofre É, com a sofre. burocracia, porque você vai para É. outro estado é completamente diferente. Eu tive que fazer registros, né? Isso. Desculpa, eu não estou lembrado o nome. É o registro em Visto? outro, o visto, É um visto. desculpa. É um visto. Em Exatamente. outro estado, né? Em outros estados. Vale E- salientar os colegas, que muita gente não sabe, os colegas aí que são mais novos, quando você não paga o registro no outro estado. Né? Isso. Você paga E é somente... gratuito o visto. E o visto é gratuito. Uhum. Você pode se inscrever em outro estado, ter seu visto na Paraíba, no Perfeitamente. Ceará, em Pernambuco. e Apesar você de- não vai pagar nada, mas você paga a sua anuidade. Isso. Agora, os CREAs daqui, o CREA daqui tem que informar aos outros CREAs para Perfeitamente. seu visto ficar valendo. Apesar do seu CREA ser nacional, né? Sim. Já É. já Pois faz é. um O tempinho, registro é nacional. o registro é nacional, mas os amigos que estão se formando há pouco tempo, se for fazer obras em outros estados, aí tem que pedir o visto. A gente está, até bom, inclusive, para fechar interessante. um termo de parceria com o CREA São Paulo, que o CREA São Paulo não é STAC. Então, quando é STAC, às vezes é até mais rápido a questão do visto. A gente está para fazer um convênio com o CREA São Paulo, presidido pelo nosso amigo engenheiro Vinícius Marquesi, para que seja automático. Legal. O São Paulo, o visto seja automático. Perfeito. A gente quer fazer esse modelo para expandir para todos os outros estados. Isso tem que ser Seria regional, automático. isso até regional seria mais interessante. Vamos supor, os engenheiros do Nordeste já Mas é serem visto unificados do Sudeste, do Sul, porque você trabalha mais naquela região. Claro. Aí seria uma segregação, mas eu acho que pode ser Não, nacional. não tem que ser segregação, não, porque você faz serviço no Nordeste inteiro. Concordo. Para ter uma entendendo? facilidade, Concordo. praticamente todos Não são que você não STAC. possa ir para São Paulo, Exato. né? Para outro canto. Mas assim, Né? era para ser um negócio nacional. Também É por acho. facilitar. É o registro nacional. O registro nacional. Mas vamos chegar lá. A gente Vamos, começou. né? A gente chega. A Aí gente chega outra, lá. A outra nossa pergunta aqui, né? Eu não sei nem quantos minutos já está aí, alguém depois nos informe. Né? Com o conselho, ajuda os profissionais. né? Olha só, a primeira coisa que o Conselho ajuda o profissional é exatamente fiscalizando o exercício profissional. Uma das coisas que a gente mais discute, eu sei que a gente ainda vai falar de fiscalização, mas é um mantra da nossa gestão. Fiscalizar o leigo, fiscalizar o leigo, fiscalizar o leigo. Porque é o leigo que atrapalha a nossa vida. Tem um dado alarmante, a senhora sabia? Que 88% das obras do Brasil são irregulares. É É um absurdo. dado absurdo isso. Porque né? isso a gente está lidando com vidas, né? Exatamente. Você- E o pior, Charles e Délio, é a consequência. Uhum. Por isso que a gente está indo muito atrás da dívida ativa, porque eu vou lhe dizer. O CREA fiscaliza João Carpinteiro, que está executando uma obra de 2 andares. Aí ele vai lá, só multou João Carpinteiro. Tá? João Carpinteiro tá nem aí. É. Tá? Por quê? Porque sabe o máximo que acontece com ele é ir para a dívida ativa da União. Então, é uma bandeira que eu tenho junto aos parlamentares, está dentro da agenda legislativa do CONFEA, que é a criminalização do exercício legal. Porque se João Carpinteiro receitar uma cibalena para qualquer pessoa, ele vai preso. E João Carpinteiro está fazendo um prédio de 2 andares e, no máximo, o que vai acontecer com ele é ser registrado na dívida Não ativa. Exatamente. há punição para o exercício ilegal da profissão. Não, só multa. Pois é. E não pode ser assim. Não. E a gente Então, a viu- gente está multando, está indo cobrar na dívida ativa, está bloqueando a conta dele no banco, para ver se a gente combate isso. E estamos começando inibir essa prática, a né? inibir. E estamos tendo um resultado, eu até peguei o dado da nossa fiscalização, hoje a gente está autuando praticamente muito mais, um número muito maior de leigos do que de profissional, porque o profissional é educação. O leigo, aí é autuação, é multa, é punição, é todo mundo. Esse é o mando que a gente tem. Nosso combate é contra o exercício ilegal. Massa. Isso é a gente não importante. pode, nem Eu não acho perdoa. Isso fundamental. É você combater o exercício ilegal E da estamos profissão. indo para a Justiça Federal E às vezes não para ser bloqueados os recursos E às dessa vezes pessoa. não é nem brigar com o pedreiro, com o João Carpinteiro Não. e tudo. Às vezes é por desconhecimento. Isso. Entendeu? E isso está Desconhecimento. gerando emprego para o engenheiro. Exato. Eu dei uma palestra
que eu estava lá na UNP e falando, aí um aluno disse, presidente, eu quero parabenizar o CREA. Eles foram lá na minha região e aí, resultado, meu pai, engenheiro, que estava sem obra, pegou 4 obras. Porque o CREA foi lá, não tinha engenheiro, Mas eu sempre, exatamente o a gente desconhecimento. defende isso, a fiscalização. E é bom para todos. É bom para todos. É bom para E todos. modernizar, né? E vai ser um do terceiro bloco, isso. mas a gente vai, eu acho que a Vai ter modernização... esclarece, mas assim, a gente está indo nesse combate e estamos fazendo também os nossos projetos de capacitação dos profissionais. A gente criou o Capacita CREA, que é dar oportunidade de treinamento de temas que os próprios profissionais escolhem. Agora mesmo a gente está com 8 cursos de BIM básico, BIM avançado, Legal. porque a nova lei de licitação, ela foi adiada, mas ela está aí batendo na porta, ela vai modificar todo o formato de licitação no poder E público. lembramos daquela velha frase, né? Sim, Charles, tem que lembrar. Como é que lembrar? Como é que existe vida. A senhora viu, né? Que existe vida depois da reta Tabajara, né? A senhora viu que a gente chegou aqui e tá todo mundo aqui vivo. Exatamente. Existe vida depois da reta A gente Tabajara. brinca muito. Essa frase é séria, Essa né? frase foi todos proferida os por... cursos, esse existe vida após a reta Tabajara, também é uma característica da nossa gestão, é a interiorização. Eu acho que a nossa gestão foi a que mais foi para o interior, porque nós tivemos todos os cursos que estão em Natal, primeiro vão para o interior. Por Tem sinal, que já vou ser. fazer a propaganda, peço permissão. Maravilha. Dia 15 e 16 vamos ter Capacita CREA curso em Mossoró. Maravilha. Tá? Vai ser lá no Sinduscom Mossoró, gratuito para os profissionais, é só ver no Instagram do CREA-RN o link para fazer inscrição. 15 15 e 16. desse De mês. junho. Desse mês, é 16, próxima né? semana. Próxima semana. É o básico, O depois nosso vai ter o amigo que tá avançado. Nos ouvindo. Na presidência aí, agora do Sinduscom é o... É Pedro Chaves. Pedro Chaves, né? Pedro Costa. Exato. Isso aí. Tá? Então, assim, é uma parceria que a gente tem, exatamente voltada para a capacitação. Fizemos já, para vocês terem ideia, em Pau dos Ferros, em Açu, em Caicó, Que é outra... Natal e aqui. Que é outra, só desculpa, tá um pouquinho até mesmo pelo tempo, né? Ver como é que anda aí, para a gente pedir já para ir pro próximo bloco. Segundo bloco. Mas é o que a gente acha também diferente. Por exemplo, você vai ali no Ceará, rapaz, Ceará, eu fiz um visto lá, e toda semana, basicamente, a gente recebe... Não, de recebe curso. muita coisa. Eu tenho visto lá também. Entendeu? A gente Então, são recebe cursos muito informativo. muito e outra coisa, informativo e- os cursos que eles têm lá, né? Perfeitamente. Muitos. Entendeu? mesmo. É Isso. importante capacitar. Capacitar. Eu fui instrutor do Senai, fui instrutor também de outras instituições. E assim, capacitar é fantástico, é maravilhoso. Principalmente aquelas pessoas que são, que têm pouca instrução, né? Que são quem? As pessoas que fazem mais o serviço braçal. É maravilhoso você capacitar um pedreiro, É um verdade. servente, Exato. um mestre de obra. As pessoas ampliam. Uma sua das minhas visão. maiores alegrias, quando eu estava... Antes eu tinha construtora e era do Sinduscom. Hoje eu sou full-time do Sinduscom. Era levar os cursos do SESI para alfabetizar. Massa, Então, maravilhoso. assim, eu acho que... O canteiro, né? O canteiro. Alfabetizar as pessoas. Você Maravilha. imagina, eu tinha um mestre na época que o filho dele era servente e estudava o pai e o filho na salinha de aula dentro do canteiro de obra. Maravilhoso Perfeito. isso. Aprendendo a ler e escrever. Presidente, e aí, daí Vamos a gente vai chamar. vamos chamar já agora? É isso? Vamos, então vamos Vamos agora chamar para o nosso segundo bloco, né? É assim? É o terceiro, né? Que é o terceiro. Final do segundo É, e exatamente. entra no terceiro bloco. Isso aí. Ok, chama a vinheta. Chama a nossa vinheta aí, né? E os patrões.
Voltamos, né? Estamos aqui de novo. Retomando o primeiro podcast, né? A gente vai lançar agora. Mandar um alô? Mandar um alô, com certeza. Aquele seu desafio, né? Rapaz, será que a gente vai conseguir, Charles? Vamos. Já tem que alguém confeccionar a agenda, porque tá próximo. Quantas visualizações a gente tem que ter, homem? Nós estávamos brincando, né? A gente até conversou isso antes de começar. A gente estava combinando, né? Isso. Combinando os nossos próximos desafios. Desafio que Délio lançou, viu? A partir dos 500 mil visualizações, né, a gente distribuir brindes. Vai dar um brinde. Vai dar brindes, agenda, um copinho. Sortear, grande Charles. Sortear. É muita visualização. É muito, mas vamos conseguir. Mas o povo pode visualizar. 10, não pare não. Um alô aí para todo mundo, é do nosso amigo Papo de Engenheiro. Exatamente, nós somos amigos do Papo de Engenheiro. Da pós-graduação lá de Fortaleza. Lá de Recife. Lá de Recife. A família lá de Recife, a família lá. Isso aí. Do Ceará, o pessoal também do Ceará. Isso, dando uma olhadinha. Tem muita gente. É isso aí. Da Paraíba. Presidente, e o que é feito com a nossa arrecadação do CREA? Qual o destino da mesma? Tá, a gente, todos os volumes de RT, recurso de RT, 20% vai direto para mútuo. Sim. Na nossa caixa de assistência. A mútua é a caixa de assistência, A caixa de assistência. Ela é a fonte de recursos dela, são Perfeito. as anuidades dela. 20%? E 20% é automático. 5% de toda a nossa arrecadação vai para o Conselho Federal. Como a gente aderiu ao Prodesul, lembra que eu falei dos programas? Show. 1% da nossa receita vai para o Prodesul, Prodesul. que é o Programa de Sustentabilidade do Confer. Do Confer, legal. Aí a gente encaminha para lá. Então, 26%, então. Vai-se embora, não é assim? Não é isso? A fatia. É uma fatia. Um é um pedaço do bolo. Né? Um pedaço do bolo. É interessante. certo que o do Confer ele retorna, né, com os projetos que a gente encaminha, da mútua, ela vai proporcionando melhorias para os nossos profissionais. Desculpa. Ainda falta uma aqui que é interessante, Délio. Pode dizer. Já para a gente já entrar no outro logo ligeirinho aqui. Como se destinar essas arrecadações para melhorar o conselho? Olha só, a gente faz isso, tá? Por exemplo, quando a gente encaminha para o Prodesul, agora eu recebi informação que um projeto que a gente apresentou, você tem que apresentar projeto com resultados. Então, a gente apresentou dentro da fiscalização, melhorias de carro para fiscalização, drones. Capacitação também das pessoas, capacitação dos trabalhadores lá do CREA. A gente tem programa de capacitação para todos os servidores. Isso. E troca de experiência. Por exemplo, nossos fiscais, todos os anos, eles vão visitar onde é que é bom na agronomia, Goiás. Então, vai lá 2, 3 legal. fiscalizar. Esse intercâmbio. Capacitação lá, né? Isso, eles passam, conhecem, troca de informação. Eles vão lá para conhecer como é que o que é que eles estão fazendo de diferente que a gente não tem. Se a gente puder dar uma dicasinha, puder dar uma dicasinha aí para fiscalização, compra uns carros em 4x4. Não, exatamente. Pessoal, a gente tá para dar conforto e segurança aos fiscais. Com certeza. E também eles adentrarem em campos que... Nós estamos... O mais legal da fiscalização, eu acho, hoje, é investir em tecnologia também. Perfeito. Pronto, nós só para adiantar o que é que nós já temos. Desenvolvemos um aplicativo, ele é exclusivo para o uso dos fiscais. É o app FiscaCREA, que ele tem acesso todo ao sistema. Ele vai olhar, fiscais, olha, Charles, só um minuto. Charles já tem RT, está aqui, ele estando com sinal ou não, nós modificamos todos os tablets. Isso é interessante. Tablet novo, né, o FisCREA, o que é o aplicativo do fiscal. Estamos comprando aí vários carros 4x4, já modificamos, antes eram uns Corsinha, agora já é um Sandero para rodar na cidade. Melhorou já o negócio. E também, porque eu sou ruim de carro, Fique tá? tranquilo. 4x4, caminhonete, para mim tudo é caminhonete, caminhonete. E estamos investindo em drones, tá? Ótimo. A fiscalização, nós já arrecadamos 2 drones e estamos adquirindo mais com treinamento, não é só botar o drone lá. Não. Todo o treinamento e esse intercâmbio. Esses drones, eles precisam de autorização para voar. Exato. Não é qualquer um que então, pode. para você ter uma ideia do uso do drone, nossa fiscalização estava passando por uma área e parou, achou estranho, subiu o drone, tinha simplesmente uma grande plantação
numa área que não dava para ser visível se ele passasse só de carro. Perfeito. E lá a gente foi lá, interessante. autuou, e agora tem um engenheiro agrônomo nessa E plantação. Só um detalhe, Vá, para terminar esse assunto e já partir para as perguntas do terceiro bloco, né? Seria para por que não? Nós somos engenheiros, por que não ter a tecnologia, né? Como o drone Lógico, aí. aliada, né? E Aliada. também a gente tem que lembrar que nós estamos sendo transmitindo e sendo assistidos por leigos. Então, o leigo tem que saber o que é um ART, que é uma anotação de responsabilidade técnica. Então, você, leigo, que está aí com sua obrinha, lá, procura um engenheiro para regularizar. Às vezes, o pessoal faz ART como se fosse um bicho. E caro, Não, é muito caro, não é. Porque eu vou ter que pagar um engenheiro para isso daí. Não, procura um amigo seu, Procure logo. um engenheiro. Porque vai ter que procurar na hora que for regularizar. Regularize a obra. Aí sai mais caro. Sai. Perfeitamente. Tá entendendo? Você tem que regularizar perante a prefeitura, vai tirar o habite. Isso. Nós temos uma parceria, A um termo de escritura, cooperação tudo isso aí com a precisa. FEMURNE, É. Federação dos Municípios. Exatamente, a gente tem uma troca de que a fiscalização da prefeitura nos ajuda e a gente ajuda a prefeitura. Lógico. Para poder Parceria. o quê? Conscientizar a população, que eu sou muito, às vezes, questionando assim, e aquela casinha do interior que está fazendo aqueles loteamentos e não tem engenheiro lá. Então, a gente está indo nos municípios, fazer parceria com a prefeitura para que todos os pedidos tenham a Ótimo. solicitação de RT, e a gente, quando passar, também pediu a BITS e a Lógico. regularização. E o RT torna uma segurança para quem está construindo, Lógico. entendeu? Porque fizeram um bicho tão grande com o RT, que é um negócio tão simples. O engenheiro. Engenheiro. Não, o engenheiro lá acessível. para fiscalizar a sua obra, para depois você não ter problema. Daqui a pouco está a sua casa rachando e pronto. Aí E uma Segurança coisa da interessante. sociedade. Segurança da sociedade. Uma coisa interessante que eu acho assim, já que a gente está falando em tecnologia, agregar tecnologia. Vamos supor, na hora que você registra um RT, você é um profissional, vai fazer uma registro daquela obra, um RT, ou de execução de projeto, sei lá que nada for. Chega o fiscal na sua obra, porventura o cara não deixou a RT lá, não deixou o projeto lá, mas já está registrado no CREA. Então não precisa multar o profissional por conta disso. Isso não, O cara- não vai mais. Você está entendendo? Já acontecer está com o registrado. FISCREA. O cara consulta, o fiscal consulta, tem aqui. Se tem aqui, para que tá lá físico? Não precisa Não é? nem ter o projeto físico mais, Não é tá? isso? A É gente verdade isso? não precisa ter o projeto. O Que CREA maravilha. não fiscaliza para saber. Deixa eu ver o projeto. Não vai olhar o projeto. Massa. Tá? Inclusive, com a nossa. Nós estamos aí atualizando o app. O profissional vai gerar um QR Codezinho que ele vai colocar lá Maravilha. na placa. Já gera até a placa O da cara obra. chega lá, fiscaliza com QR Code, já com sabe QR tudo Code daquela para obra. poder Muito bom. lançar. Associar tecnologia. E aí está Tecnologia. saindo das dores do leigo, né? Que é a questão da RT. isso. E agora vamos entrar nas dores do engenheiro. O engenheiro. É. Agora, não é aqui? São as dores do engenheiro lá. Que essas perguntas que a gente vai fazer. O povo do papo do engenheiro, o povo povo. sofrido. O povo do papo do engenheiro. O povo sofrido dos engenheiros, E, rapaz. às Tem vezes- dia que a gente fica, né? E não são todos, né? Vamos dizer, Não, não vamos generalizar, mas alguns colegas têm passado alguns uns têm perrengues, passado uns perrengues. É. E a gente, como representante lá hoje do Isso. grupo, tem que perguntar. Né? Exatamente. A primeira pergunta seria por que tantas reclamações no atendimento? Vamos Né? lá. A gente teve um grande problema uma época que estava trocando o sistema de WhatsApp. número do WhatsApp e de número também, que era via internet, a internet caía e até a gente entendia. Mas hoje a gente pergunta até lá no grupo qual o celular que está funcionando para a gente Isso. ligar para o CREA. Inclusive é uma coisa assim, funciona de que hora a que hora? Eu tô ligando, não atende. não atende. Tem não sei o que, não atendeu. Como é que se diz? Ao contento, né? Não, é tão difícil centralizar. Na realidade, centralizar, é centralizado. Eu vou dizer como é que funciona, Certo. tá? Para a gente poder entender e entender a... Isso. Hoje, quando eu entrei no CREA, tinha um negócio chamado Telecrea. O CREA não fazia comunicação de nada, mas o tal do Telecrea todo mundo sabia o Nem número. por fumaça, assim. E era um número que não existia. Cidade de fumaça. Pra você ter uma ideia, eu cheguei, vou ligar para esse número. Aí eu olhava no site, disse, vou ligar para o número que está no site. Ninguém atendia. Eu disse, isso É, não pode. é terrível Eu entrei isso. no Google e botei lá. E a reclamação do CREA era exatamente o atendimento telefônico que não existia. E não existia. Tá? Foi aí que a gente pegou a ideia da tecnologia que a Unimed fazia, se eu não me engano,
de marcação de consulta pelo WhatsApp. E aí contratamos a empresa e começamos a difundir o WhatsApp em várias situações. Hoje, mudamos a empresa do WhatsApp, ela já tem outras ferramentas, vamos até incluir a questão de ter um atendimento virtual via Teams, para poder ter um contato tete a tete. E terceirizamos a linha de frente do atendimento. Então, para dar uma amenizada, a gente terceirizou o atendimento das primeiras pessoas que vai identificar, ela é terceirizada. E depois vai. Para ver se melhora. Começamos a fazer essa troca de experiência. Modificamos o gerente de atendimento, ele já foi para outros municípios e outros CREAs, entender como é que funciona. E começamos a fazer o seminário de atendimento. Entendi. Porque, para você ter uma ideia, Charles, tinha servidor do atendimento do CREA que nunca tinha ido na sede do CREA. É complicado. Como tem gente da sede do CREA que nunca tinha vindo em Mossoró, tá? Então, assim, nós começamos a ter essa modificação e descentralizar. Então, tem pessoas que elas são específicas para cada área, para dar agilidade nas melhorar, DRT, né, o atendimento. Na CAT. Eu posso até falar um pouquinho da CAT. A CAT demora um pouquinho, demora mais. A gente está melhorando, mas é por segurança. Eu nunca recebi tanta denúncia de órgão público por falsificação de CAT. Então, a gente está tendo um trabalho maior. Só um detalhezinho, que quando o profissional chega, porque o sistema CITAC em si já é muito completo, né? Quando o profissional procura, é alguma urgência, né? Sempre se procura o CREA pelo telefone, pelo WhatsApp, por ligação, ou indo lá pessoalmente, que várias cidades têm sua sede, né? Tem sua sede que chama? Isso. Cada cidade inspetoria. Cada cidade tem sua inspetoria, e a gente só vai porque é uma urgência. Né? É alguma Poderia RT travada que poderia simplesmente resolver. E aí porque muitas vezes vem um pessoal que está numa zona rural, ou está em outra cidade, numa cidade que não tem inspetoria, para resolver um negócio que podia ser resolvido. No nosso site, inclusive, não sei se quem não sabe vai passar a saber, em contato tem o WhatsApp e o celular de todos os gerentes e supervisores de inspetoria. É para atender. Porque e tá o nome dele. Então vai estar lá o gerente de atendimento, Dixon. Melhorar isso. Então tá lá. Vamos divulgar, pessoal. www.crea-rn.org.br. Em contatos, tem todos os contatos, o celular dos servidores. Você vai falar do gabinete ao setor de atendimento, o gerente de fiscalização, está lá tudo transparente. Então, se tiver dificuldade, pode falar com o meu. Mas só como dica, a gente precisa centralizar. Mas quando o WhatsApp ele é centralizado, o WhatsApp já é centralizado. Entendi. Quando vai o WhatsApp, ele... Vamos correr. A gente se perdeu no tempo já, viu? Foi. Era para ser umas 3 horas esse podcast. Rapaz, eu acho essa primeira. A gente faz de 24 horas, aproveita que a gente está aqui, e depois faz os cortes. Não tem problema, estou às ordens. Então a gente vai perguntar aqui por que o sistema, né? Porque eu disse que denúncia não funciona contento. Inclusive. Não tem o DISC. A gente usa o aplicativo. O aplicativo foi uma semana, né? Vou contar Foi a saga desse rapaz. Foi uma saga. Eu peguei a gente lá no grupo, a gente endoidou, vamos fazer o disco denúncia do papo de engenheiro. Foi isso aí. Entendeu? Com a melhor das intenções, porque a gente estava vendo que tinha muita obra irregular. Quando melhora a fiscalização, quando você tem uma denúncia, melhora para todo mundo. As obras passam a ser regulares, os profissionais passam a trabalhar e todo mundo fica seguro. A sociedade em si fica segura com isso, não é? Então, puxando a sardinha para o nosso lado. Exatamente. Não é então assim? A gente passou... E protegendo a população. Perfeitamente. Não é isso, presidente? Então, exatamente. A gente passou um tempinho a gente fez um aplicativo, um sitezinho bobinho lá de denúncia, mas que por vezes funcionou. Vamos lá, entendeu? Presidente. Então diga lá. O que a senhora acha desse disco de denúncia? Se extinguiu? Não, na realidade a gente está lançando, a gente tem a parte de denúncia no WhatsApp, tem a parte de denúncia no site e estamos relançando o nosso app com denúncia, inclusive, totalmente anônima, tá? Para poder fazer. Mas eu até pedi aqui para abrir o nosso site, a gente estava colocando os dados da fiscalização, exatamente quantos % é oriundo de denúncia.
É um negócio que funciona muito e para o nosso fiscal é bom. Inclusive, esse do APP já vai cair direto, não tramita em nenhum lugar, cai direto na fiscalização, para poder dar uma agilidade e aí você já pode georreferenciar, já fica mais fácil. Hoje a nossa fiscalização, ela não sai ao léu, ela sai por ou denúncia ou já uma rota estabelecida. O que você pode fazer para melhorar essa fiscalização? A gente, inclusive, começou a fazer, no ano passado, forças-tarefas, tá? Próxima semana tem Mossoró. Já aviso todas. Nós trazemos... Você que está, licença, você que está com sua obra irregular, regularize. Por favor, regularize, que próxima semana o CREA vem aí. Vai bater na sua porta. Exatamente. E a ideia é essa seu mesmo. engenheiro. Nós pegamos a ideia de intercâmbio. Eu fui a São Paulo ver uma coisa e me apresentaram a Força-Tarefa de Fiscalização. Importante. E o que é isso? Todo o meu corpo funcional de fiscais vai para uma região. Eles passam 3 dias fiscalizando posto de gasolina, hospital, obra, loteamento, zona rural, tudo. Maravilha. Chega e vai passar 3, 4 dias, dependendo do porte. Isso tem dado um efeito positivo para a gente muito grande, porque nós estamos encontrando os leigos e também a questão de profissional que não regulariza a obra. Exatamente. Tá? Exatamente. E até surgiu da primeira força-tarefa, eu quero até registrar isso, uma ideia discutida com o Sinduscom Mossoró, que é o CREA Certifica. Por que isso? Às vezes, até sei que seja, mas por que fiscaliza tantas empresas corretas e deixa o leigo, né? Exato. A gente fiscaliza muito leigo. E nas empresas, o que é que a gente começou a perceber, Délio? Você tem lá 100 ARTs para registrar numa construção de um prédio, tá? E aí você esqueceu a da grama. Não foi por maldade, não foi por irregularidade, foi por desconhecimento. Que é quando você olha, recebe uma multa do CREA. E só um detalhe, só para... Aproveita e agrega essa pergunta aqui, né? Porque multa se multa mais profissionais. Perfeito. Do que as Mas próprias só obras. um detalhe, Charles, que a gente tem que lembrar, porque a gente fala muito da engenharia civil, mas tem outras engenharias. Engenharia mecânica, tem outras engenharias, tem agronomia, que todas precisam estar regularizadas. Todas. E às vezes o leigo não sabe. E o CREA chega lá de surpresa, né? Isso para profissionais não, mas acho que por leigos. Exatamente. Entendeu? O CREA chega lá de surpresa não, com a fiscalização e o cara não sabe. E o cara simplesmente não sabe, o leigo não sabe. Ele paga, tem né, algumas paga coisas pela omissão, não sabe, né? Vamos lá, falta só 3 minutinhos para gente terminar. Então, qual é a última pergunta? A gente vai fazer a última pergunta aqui e a gente vai passar para vamos logo para as nossas considerações finais, então, né? Que não vai dar tempo de fazer essas outras perguntas, as outras 123 Mas eu estou à perguntas. disposição para vir responder as outras 123, aí, assim, olha, quando eu acho vocês que é só desejarem. sobre o sistema. As previsões para o nosso setor, bem ligeirinho aí, tem? Olha, nós apresentamos aos candidatos ao governo, ao Senado, estamos panfletando, digamos assim, na Assembleia Legislativa, Câmara Federal, uma agenda de desenvolvimento do Rio Grande do Norte, construída pelos engenheiros, tá? Não só engenheiro civil. Não, deixando todos bem claro. os engenheiros, a engenharia, né? agronomia e geociência. Ótimo. Nós rodamos todas as regiões, inclusive Mossoró, ouvindo os profissionais. Foram ideias dos profissionais, foi uma parceria do CREA com a Federação das Indústrias, Fierne. E aí nós estamos entregando e lá a gente mostra as oportunidades. Petróleo e gás, a questão da transposição do Rio São Francisco, obras estruturantes que precisam. A gente apresenta soluções, estamos cobrando manutenção das nossas rodovias estaduais. Excelente, A duplicação estão sofridas. Da nossa sonhada Natal-Mossoró. Isso. Que excelente. Eu sou daqui, eu digo que antes a estrada, a viagem era 4 horas, hoje é 5 de ônibus. Está impraticável. Então, assim, nós mostramos a necessidade de obras estruturantes, seja de grande porte, seja de pequeno porte, e a gente acredita que o Rio Grande do Norte hoje está como uma potência na área de energias renováveis e tem uma grande oportunidade de decolar na geração de energia. É um estado muito rico, muito recurso e pouco... Mas a fruta que é produzida na Formosa, ela vai para a Pecém vai para Suape. Toda a energia elétrica que é gerada no nosso estado, fica pouca coisa, tão pouca coisa de recurso para nós aqui. Que o CREA tem essa contribuição, está dando
na discussão do desenvolvimento do Estado, porque isso vai gerar emprego para os nossos profissionais. Presidente, muito obrigado. Foi maravilhoso a sua presença. Eu que A agradeço. gente fica lisonjeado, né? E aí, ministro? E chegou hoje, né? Não vai ficar nem Agora por... vai curtir o Chuva de Bala. Vai curtir o Chuva de Bala. É, eu acho isso que aí, o vai Mossoró, cidade de Juiz. prestigiar como boa moçoroense, vai É, curtir. Boa isso aí. moçoroense. Vai. Olha, minha gente, Chuva de Bala, pra quem não é daqui, é um evento, é um Exato. espetáculo que tem aqui. Um dos maiores né? espetáculos que eu já assisti. Muito bom, maravilhoso. É o Chuva de Bala. É Quem não verdade. conhece, vem a Mossoró, porque é muito mais que você imagina. É, sim. Olha, o espaço está aberto a todo mundo. Na próxima semana a gente vai trazer mais um convidado. Muito obrigado mais uma vez. Acho que é convidar para Délio, seguir. muito obrigado, Para seguir né? o @ Papo de Engenheiro. @ Papo de Engenheiro, RN. É, exatamente, Papo, isso aí. Nosso... No Instagram lá. não é E isso? também convidar também a todos a participar do grupo, vamos que é um participar. grupo de WhatsApp. Tamo Né? junto. É um grupo de WhatsApp que Isso aí. virou esse... Deixar lá esse, as perguntas. esse monstro chamado Papo de de Engenheiro. engenheiro, é verdade. Presidente, suas considerações. Obrigada a vocês. Parabéns pelo grupo. Parabéns Obrigado. pelas perguntas, pelo debate. Eu acho que a gente constrói ouvindo críticas e elogios. É uma das características da nossa gestão, eu creio, portas abertas. Se eu quisesse só ouvir elogios, eu fechava as portas e não ia melhorar o que tem que ser melhorado. Certo. Eu acho que vocês dão uma contribuição. O Disque Denúncia lá que vocês geraram, o app nosso, Tá vendo aí? lembra? Muito bom. As discussões, nós estamos lançando junto com o Sinduscon de Mossoró, o CREA certifica, depois eu posso vir detalhar. Então, assim, são várias ações voltadas e discutidas e ouvidas pelos profissionais que a gente coloca em prática. Então, eu quero parabenizar, agradecer por estar aqui, ser a primeira do podcast, ser a primeira Maravilhoso. entrevistada e estar em Mossoró, como eu disse, estou em casa. As portas estão abertas, né? Para nós, para o nosso Papo de Engenheiro. Amigo Délio, muito Exatamente. obrigado. Eu agradeço Tamo demais. junto, né? Tamo Todos junto, nós. né? Tamo Engenheiro junto. Charles. Engenheiro Délio, Ó. é assim? E Boa o noite nosso a desafio todos, está né? lançado. Chama aí a vinhetinha. Nas 500, nas primeiras são 500 mil visualizações, 500 mil, viu? 500 mil visualizações, chato. A gente vai distribuir um brinde. é um né? brinde, É um é brinde isso aí. surpresa. Tamo Pode sortear. Obrigado aos patrocinadores, aos colaboradores aí do Grupo Perfeito. Papo de Engenheiro. Obrigado a todos, né? Abraço, saúde e Abraço. paz. Fiquem com Deus. Um abraço. Até mais. Tchau.